Caro Padre André, irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da solenidade mais importante do ano. Junto com a solenidade da Páscoa, o Natal é a missa mais importante. Aquilo que aconteceu no Natal seguramente marcou toda a história. Nós podemos ir para Portugal, os Estados Unidos, ir para a China continental, qualquer país. Se nós perguntarmos para alguém qual ano nós estamos, seguramente as pessoas vão dizer: nós estamos em 2024. O marco da história, a história mudou, porque há 2024 anos atrás, Deus se fez gente. Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus é o resultado de muito sim, ou muitos sims. O primeiro deles, como diz a segunda leitura, um texto muito bonito, Jesus diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu venho para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, em latim, significa et venio. Nós temos nessa segunda leitura, Jesus dizendo: et venio, Senhor. É Jesus dizendo ao Pai, através do Espírito Santo: eis que eu vou. Nós podemos imaginar, e aqui não é um exagero, nós podemos imaginar na história da humanidade, o ser humano tentando se aproximar de Deus, mas devido a muitas falhas, devido a muitos pecados, o ser humano não conseguia compreender aquilo que de fato era o amor. Então chegou um momento da história, Deus, Ele deseja se fazer gente. Deus, Ele se faz um de nós. O primeiro sim foi o sim do Filho. O Filho aceitou o projeto do Pai e através do Espírito Santo, o Filho estava pronto para se fazer um de nós. E aí depois o projeto ele continua com o sim de Maria. A igreja, a tradição da igreja costuma chamar Nossa Senhora Maria de Nova Eva, porque quando nós olhamos para o Gênesis, Eva, ela diz não ao projeto de Deus. Eva e Adão, eles dizem não. E aí depois Jesus, o texto de hoje diz, na carta aos Hebreus, et venio, sim, Senhor. E aí depois Nossa Senhora, ela diz, et antila, sim, Senhor. E aí Nossa Senhora, ela diz através do diálogo com o anjo: sim, eu aceito, sim, eu vou. Através do sim de Deus Filho, através do sim de Nossa Senhora, Deus ele se fez um de nós. E o Evangelho de hoje nos mostra várias verdades, vários momentos do sim de Nossa Senhora. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós ouvimos Isabel dizendo que quando Nossa Senhora chegou com Jesus, o filho que estava no ventre dela, o filho de Isabel, era João Batista. João Batista, ele pulou de alegria. Nós ouvimos no Evangelho de hoje também Isabel dizendo que alegria vir a mim, a mãe do meu Senhor. Essa palavra Senhor, no original da Sagrada Escritura, ou se nós formos traduzir até para o latim, que é uma língua mais próxima à nossa, significa Kyrios, significa Deus. Nossa Senhora, na Sagrada Escritura, ela já aparece como Mãe de Deus. Eu dizia, na celebração de ontem, aqueles que participaram da missa antecipada devem se recordar. Nós que somos católicos, nós devemos ter um carinho, um amor, um respeito muito grande por Nossa Senhora. Eu me recordo uma vez, e o texto de hoje fala sobre a beleza, a missão de Nossa Senhora. Me recordo uma vez, uma família no Brasil, eles disseram assim para mim: Padre Daniel, meu filho está jogando futebol, uma senhora disse, meu filho está jogando futebol próximo da sua cidade, em Guangzhou. Depois de muito sacrifício, ele aceitou receber a visita de um padre, ele aceita conversar com o padre. E era um jovem famoso, chegou a jogar até na seleção brasileira. E aí depois, quando eu fui visitar esse jovem, eu me encontrando com ele, ele estava junto com alguém que ajudava na preparação para ele ser jogador, o preparador físico. Então tinha o jovem, o jogador e o preparador físico. E aí junto com o preparador físico, havia a esposa dele. E a esposa, possivelmente protestante, de outra igreja cristã, me recordo que essa senhora, também não de muita idade,
a protestante, ela ficava olhando assim com um olhar meio desconfiado, um olhar assim meio de deboche, meio não querendo muita conversa comigo. De repente ela começou a conversar e ela disse assim: eu sou muito feliz porque eu sou filha do rei. Eu vou direto e falo diretamente com Jesus. Não preciso de Maria, não preciso de Nossa Senhora. Eu vou direto para o rei. Tá bom? E tá bom, isso é uma opção dela, não tem problema nenhum. Ela está dizendo o que ela acredita, até aí vai bem, desde que ela respeita a nossa fé e não ataque a igreja. E aí de repente ela já começou a provocar um pouco mais, começou a pisar um pouco mais no pé, no calo do padre. Vocês católicos estão errados, porque vocês vão a Maria. E não precisa ir a Maria, nós vamos diretamente a Deus, nós vamos diretamente a Jesus. Até parece que Jesus nasceu do nada, que Jesus não nasceu de uma mãe. E aí ela disse assim: e se um dia eu for para o céu, eu quero estar na presença de Jesus, e só de Jesus. Nossa Senhora não precisa. E aí, fui muito sincero, eu falei assim: olha, a senhora imagina que quando a senhora chegar no céu, Nossa Senhora vai dizer, a senhora imagina quando a senhora chegar no céu, Jesus vai dizer para a mãe dele: mãe, agora nós temos alguns cristãos, alguns protestantes, desculpa, mas a senhora sai para eles entrarem? Será que Nossa Senhora ela vai desaparecer porque alguns não gostam ou alguns não querem bem em Nossa Senhora? Uma das grandes surpresas, uma das grandes, e aqui vai ser talvez decepção mesmo, para aqueles que não amam, para aqueles que não respeitam Nossa Senhora, vai ser encontrar Nossa Senhora quando essas pessoas chegarem no céu. Seguramente quando nós chegarmos ao céu, ou chegarmos no céu, ao lado de Jesus estará a mãe dele. Do lado de Jesus estará Maria Santíssima, nossa mãe. Por que estará Maria Santíssima? Por que nós encontraremos Nossa Senhora? Quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, o texto de hoje já mostra isso. Quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, ela esteve nos momentos mais difíceis no lado, ou ao lado do filho dela, ao lado de Jesus. Nos momentos que Jesus ele fazia os grandes milagres, no momento que Jesus ele era elogiado, glorificado, parece que Nossa Senhora ela desaparecia. Mas nos momentos mais difíceis, quando faltou vinho na festa, nos momentos mais difíceis, quando Jesus estava aos pés da cruz, nos momentos mais difíceis, quando a família de Nazaré foi praticamente deportada, foram levados para o Egito, lá estava Nossa Senhora ao lado do menino Jesus, lá estava Nossa Senhora ao lado de Jesus. Irmãos e irmãs, olhando para o evangelho de hoje, olhando para a vida de Nossa Senhora, que é um grande sim de Maria, que é um grande sim da nossa mãe, que nós possamos neste tempo do Natal também abrirmos ainda mais o nosso coração para Deus, darmos o nosso sim a Deus. Existem pessoas que dizem assim, uma vez também ouvi essa expressão: padre, o Natal é um período muito mágico, Natal é um período de grande magia. E aí eu disse: não, Natal não é um período de magia, o Natal é um período de um grande mistério. O Natal é o período onde o amor de Deus transbordou. O Natal é o período que o amor de Deus se fez humano e se tornou um de nós. No Natal nós podemos perceber que Deus ele ama tanto o ser humano, que ele não quis ficar apenas na eternidade, que ele quis se tornar um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nestes dias que antecedem o Natal, estamos praticamente na semana do Natal. Hoje já começa a semana do Natal. Que Jesus nos ajude a nos aproximarmos ainda mais dele através de atitudes cristãs. Aqueles que precisam perdoar alguém, não percam a oportunidade. Perdoe. Muitas vezes dentro da nossa família, dentro da nossa casa, às vezes relacionamentos até entre irmãos, relacionamentos entre primos, pais e filhos, situações que pode ser até que nós temos a razão, pode ser até que não foi erro nosso, mas quando nós damos um passo no amor, quando nós damos um passo na caridade, nós trazemos e temos paz no nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nessa semana que antecede o Natal,
A manjedoura que Jesus nasceu foi uma manjedoura muito simples. Nós temos uma representação dela na entrada da igreja. Mas a manjedoura que Jesus deseja nascer hoje é o nosso coração, é a nossa alma. Por isso, se prepare bem nestes dias. Se prepare bem pedindo ou dando perdão para quem precisa. Se prepare bem através da vida de oração. E cada vez mais eu acredito nisso. O maior presente, agora é um tempo que nós pensamos muito em presente, em prenda. O maior presente que nós podemos dar a alguém é ser presente. Estar na presença desta pessoa. Às vezes eu encontro, às vezes acontece muito. Pessoas quando estão à mesa, estão reunidas, as pessoas até se reúnem, mas de repente começa o jantar, passa 5, 10 minutos, já começa a ter outra companhia que começa a ocupar o lugar. Já estou até colocando a mão aqui, vocês já vão perceber. Já começa a vir isso, aqui é a companhia, já vai vindo, já vai pondo a mão. Primeiro já começa só a pôr a mão assim, aí vai fazendo uma cócega, né? A gente já vai dizendo, será que tem alguma mensagem? Será que tem alguma coisa? Uma cócega. E vai vindo assim. Um padre amigo meu, ele contou uma história que eu gostei muito. Ele disse assim, que ele precisava fazer uma reforma na igreja e naturalmente ele precisava de um arquiteto. Então ele ligou para o arquiteto e disse assim, vamos marcar um horário, que eu quero explicar aquilo que vai ser feito na igreja, e depois o senhor faz um orçamento, e aí nós vamos ver se é possível fazer a reforma ou não. E aí, chegou o dia do almoço, o padre se reuniu com esse arquiteto, começou a conversa, passou 2 minutos, tocou o telefone do arquiteto. E aí ele disse, padre, desculpa, espera só um pouco. E aí atendeu, conversou, conversou. Passou 5 minutos, desligou. Aí continuou conversando mais um pouco com o padre. Passou 2 minutos e meio, 3 minutos, tocou de novo. Padre, perdão, padre, que o senhor me entenda. Aí parou a conversa, atendeu de novo o telemóvel. E aí o padre falou assim, tudo bem, agora dá licença que eu vou ali no banheiro, eu vou ali na casa de banho. Aí o padre foi, pegou o telemóvel e de repente começou a tocar de novo o telefone do arquiteto. Aí ele parou tudo. Começou a atender a ligação, era o padre ligando para ele. E ele falou assim, o senhor está disponível? Padre, mas a gente está almoçando junto. Não, eu estou ligando para você porque você prefere atender o telemóvel do que conversar comigo pessoalmente. Então vamos conversar por telemóvel, que pessoalmente talvez você não tenha tempo para conversar comigo. Aí aquilo fez ele um pouco triste, fez ele pedir desculpas, e aí depois ele acordou. Telemóvel é uma das coisas que está mais atrapalhando e distanciando as pessoas. Às vezes pessoas vivendo na mesma casa, se tratando como estranhos. Pai num quarto, filho no outro, e mandando mensagem para o outro para conversar. E eu termino a homilia dizendo assim, porque essa também é uma preparação para o Natal. Sabe qual que é a parte mais importante, o local mais importante, ou o móvel mais importante na casa de uma pessoa? Muitos vão dizer assim, a cama, padre. Outros vão dizer o chuveiro, padre. Tudo isso é verdade. Uma boa cama, um bom chuveiro. Mas a parte local mais importante, o móvel mais importante na casa de uma pessoa tem 4 letras. Começa com M e termina com A. Mesa. Porque quando uma família está ao redor da mesa, as pessoas se olham. As pessoas se olham. E quando elas se olham, elas começam a se entender. 90% dos desentendimentos que nós temos, e nós temos muitos, trabalho, família, igreja, 90% dos desentendimentos que nós temos, resolveria com uma boa conversa. Uma boa conversa. Sentar e um perguntar para o outro, como você está? E aí a pessoa diz. E aí depois você pergunta para o, e depois o outro pergunta para você, como que você está? E depois você diz, uma boa conversa. E aí nós vamos percebendo que o problema, ele vai diminuindo. Então o padre diz assim, gaste tempo, gaste a sua energia e a sua preocupação com aquilo que ainda é importante.
É muito triste quando nós amamos uma pessoa e depois essa pessoa partiu e já não está mais entre nós. Eu dou mais um exemplo para ajudar a nos preparar para o Natal. Aconteceu uma vez um funeral. Hoje nós temos o funeral da dona Maria do Carmo Gil. O neto dela está sempre aqui conosco, é acólito, o Joel. Então aconteceu uma vez um funeral no Brasil e a pessoa era muito famosa, tinha muitas flores na casa mortuária lá, muitas flores e muitas coroas de flores. Coroa de flor dos amigos do trabalho, coroa de flores do colégio secundário, coroa de flores da turma do colégio primário, coroa de flores dos amigos do apartamento. E aquela senhora faleceu, tinha inúmeras coroas de flores. E aí, brasileiro às vezes também gosta de olhar a vida dos outros, né? E aí começaram a olhar, e aí perceberam que não havia coroa de flores de uma pessoa, do marido. Não tinha coroa de flores do marido. E aí começou a conversa. Sabe o que é? Não quero falar mal da vida dos outros, mas talvez ele já tenha outra pessoa, né? Não quero falar mal da vida dos outros, mas vocês percebem que ele já não se dava muito bem? E depois alguém chegou e teve a coragem e foi falar com ele. Percebo que tem muitas coroas de flores, mas talvez pela correria, pelas ocupações, o senhor esqueceu de colocar a coroa de flores para sua esposa. O que aconteceu? Aí ele deu um sorriso e disse assim: a coroa de flores para minha esposa eu dei em vida, e eu dei inúmeras e muitas. Todo ano no nosso aniversário de casamento, eu dava uma coroa de flores para ela. Todo ano, no aniversário dela, nós fazíamos um passeio. Todos os dias, antes de dormir, mesmo que nós brigávamos durante o dia, sempre um segurava na mão do outro, à noite nós rezávamos um Pai Nosso. E as coisas se acertavam. No momento que ela esteve mais enferma, no hospital, eu estava do lado dela e ela dizia que eu era como um buquê de flor de Deus na vida dela. As flores que eu devia e queria dar a ela, eu dei em vida. Essas outras, depois elas se perdem. Claro que é importante nós dizermos que nós darmos coroas de flores para os falecidos, tudo isso. Mas, queridos irmãos e irmãs, o Natal é um momento que Deus, Ele mostra que Ele é o grande presente da humanidade. Aproveite essa oportunidade, começando pela nossa casa. Começando pela nossa casa. Pode participar da missa todo domingo. Pode participar da missa todos os dias. Se tem uma pessoa que às vezes nós sentamos do lado dela na igreja e nós não cumprimentamos, se tem às vezes até uma pessoa dentro da nossa casa que nós viramos o rosto, se tem uma pessoa no nosso trabalho que nós prejudicamos, perdão pela sinceridade, se aquilo que eu vou falar merece pedir perdão. A nossa religião ela está incompleta, a nossa religião ela está falsa. Cristianismo, o centro do cristianismo, o coração do cristianismo, a alma do cristianismo é a caridade, é o amor. Padre, por que nós precisamos rezar? Porque a oração será a força para nós amarmos. A oração será a força para nós não desistirmos. Muitas vezes pessoas dizem assim: Padre, ela não merece. Aí eu digo, concordo com você. Por tudo que você passou, ela não merece, mas você merece ter paz no seu coração. Quando nós amamos, nós trazemos paz no nosso coração. E muito mais do que essa pessoa e do que você, Deus merece. Por isso, queridos irmãos e irmãs, agora é uma grande oportunidade. Uma oportunidade para nós fazermos o bem. E como que nós ficamos leves? O padre dizia no início da celebração, e eu digo novamente agora. E eu digo como um amigo de vocês, como um irmão, eu digo como uma pessoa que quer o bem de vocês. A comunidade portuguesa ela tem muitas qualidades, graças a Deus a nossa comunidade, os portugueses, os macaenses, são pessoas que têm muita fé. Quando nós temos procissão, as pessoas participam. Quando nós temos oportunidade de acender velas pelos falecidos, se vocês pegarem e olharem as velas que estão ali, tem mais de, pelo menos 70% é de famílias portuguesas.
Quando nós ouvimos e olhamos as intenções de missa da comunidade portuguesa, sem exagero, talvez se pegar todas as missas de Macau, não dá o tanto de intenção que tem na nossa missa, mais ou menos 100 intenções, de pessoas que rezam pelos falecidos. Por quê? Porque são pessoas que têm fé, são pessoas que acreditam. Se as pessoas não acreditassem, talvez não fariam isso. Então, graças a Deus, e eu digo para vocês, digo de todo carinho, nós somos um povo que tem fé. Mas existe um nó. Sabe o que é um nó, né? Um nó é existe um bloqueio, existe algo que não vai bem. Não sei se foi por erro dos padres do passado, erro dos bispos, dos leigos, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas tem um nó histórico que se chama confissão. Quando fala em confissão, as pessoas já viram a cara. Padre André, não é segredo, ele me procurou no início da igreja e falou: Padre Daniel, eu estou muito feliz, está melhorando a participação das pessoas nas confissões, as pessoas estão se confessando cada vez mais. Então, queridos irmãos e irmãs, não tenham medo de se reconciliarem com Deus. Quando nós erramos no relacionamento com alguém, a pessoa que eu mais erro na vida é minha mãe. A pessoa que eu mais amo no mundo é minha mãe. Meu pai também, mas a pessoa que eu mais amo é minha mãe. A pessoa que eu mais brigo é minha mãe. Parece que quanto mais a gente ama, mais a gente briga. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa nos aceita do jeito que a gente é, ela não vai nos abandonar. E quando a gente quando eu brigo com a minha mãe, o que eu preciso fazer? Depois eu peço perdão, desculpa. Morro de vergonha, eu falo: filho, não se preocupa não, eu já te conheço. Mãe, desculpa, mãe. Ela está lá no Brasil agora é 00:35, e ela acordada assistindo a missa, junto com meu pai. Aí amanhã eles acordam um pouco mais tarde. Mãe, desculpa, que 2 dias atrás eu conversando com a senhora pelo telefone, chamada de vídeo, eu perdi a paciência. Então a senhora me desculpa. E aí quando eu erro, eu peço desculpas. Sabe qual que é o jeito que nós temos de pedir desculpa para Deus? Nós não somos protestantes. Vocês não são budistas. Vocês não são protestantes, vocês não são muçulmanos, vocês são católicos. E alguém que é católico precisa acreditar na doutrina católica. Eu não posso fazer a religião da minha cabeça. Isso sim. Santo sim. Nossa Senhora de Fátima, sim. São José, não. Papa, sim. Anjo não. Aí é igual self-service, né? Self-service, a pessoa vai, isso eu quero, isso eu não quero. Não, é o packet. É o packet. Eu sou católico, eu sou católico. E aí inclui. E aqui talvez seja uma das maiores estratégias do inimigo de Deus. Colocar na cabeça do católico esse bloqueio em relação às confissões. E aí o José Maria, nosso seminarista, ele está aqui. A mudança ela vai começar pelas pregações dos padres, mas principalmente pela catequese. Ensinar as crianças na catequese, falar para as crianças. Quantos casos aqui em Macau que eu já ouvi as pessoas dizendo: Padre, muito obrigado, eu fiz uma confissão, estou mais leve, estou mais tranquilo. Às vezes pessoas dizendo: Padre, 40 anos que eu não me confesso, nem sei por onde começar. Eu falo: meu filho, senta e vamos conversar então. E aí a pessoa vai falando, depois vai para casa leve. Queridos irmãos e irmãs, não percam essa oportunidade. Um dia, não sei quanto tempo vai demorar, um dia eu vou embora de Macau, minha vida vai seguir, a paróquia vai seguir naturalmente. Se vocês lembrarem, alguém fala: Padre Daniel, alguém fala assim: aquele padre que sempre falava para a gente se confessar, né? Já valeu a minha vinda para Macau. Uma alma que se salva, já valeu a vida de um padre. Queridos irmãos e irmãs, a preparação para o Natal precisa ser completa. Amor ao próximo, amor a nós mesmos e amor a Deus. Por isso, rezem e não deixem de preparar o coração, porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele merecia muito que a humanidade deu. Foi uma pequena manjedoura no meio dos animais. Agora hoje ele quer um coração, que o nosso coração esteja preparado para acolhê-lo.